O Anderson Moraes, paulistano, ele é jornalista, assessor de imprensa, ele teve uma web rádio esportiva e em 2016, estão completando 9 anos, ele fundou o Jornal Empoderado, a gente vai falar sobre ele, inclusive. E aí tornou-se o Jornal Empoderado uma referência de jornalismo antirracista e com compromisso nos direitos humanos. E tem muito mais coisa, o currículo dele é longo, viu, gente? Tem prêmios que ele recebeu, até em razão do Jornal Empoderado e da tua atuação, e a gente vai falando sobre isso aqui na nossa conversa. Então, Anderson Moraes, seja bem-vindo aqui ao Farol Brasil, à Cultura Brasileira, ao Noite Brasil. Muito obrigada por atender o meu convite, vir aqui para a gente conversar e trocar uma ideia. Mais uma vez te agradeço. Boa noite. Primeiro, um prazerzaço estar aqui. É um projeto que a gente está vendo crescer todo dia, e é isso, a gente precisa de novas narrativas, ainda mais quando a gente vê, como militante do movimento negro em específico, eu queria tocar já de início nisso, como o Brasil é branco até para discutir temas de população preta. Isso é inacreditavelmente louco no Brasil, né? A gente... Só para ter uma ideia, eu não quero criar polêmica, eu vim com Em Paz. Não, mas pode criar polêmica, a gente gosta, a gente não foge de polêmica não, Para Anderson, mim, o fica à Brasil, vontade. que quase 54% da população é negra, não justifica ter um ministro da Justiça branco. Já começa por aí. Por quê? Ai, Anderson, é o preconceito avesso, blá, blá. É o seguinte, há pastas que necessitam de técnica, mas necessita de um olhar de cuidado. É um outro tipo de olhar. É o olhar, aquele olhar que fala o seguinte: quando a Aniele, você pode fazer qualquer crítica a ela, a Benedita, na parte técnica do governo, tá tudo bem. Mas eu vi o vídeo de quando elas entram na CUFA hoje, você sente que são pessoas que sabem o que é o morro, o que é o sofrer. Naquele momento, quando a Nelly entra ali, ela não fala com ninguém, mas você viu o semblante dela, de respeito àquele lugar, porque ela sabe a dor, o que é dor de alguém baleado. Eu sou fruto dessa dor. Eu sou jornalista porque o meu melhor amigo, eu não gosto de falar isso porque me emociona, mas ele faleceu baleado entregando currículos. Ele estava no lugar errado porque era uma biqueira. Não, a gente mora no bairro. O menino falou que tinha um emprego, ele nunca ia imaginar que no dia que ele foi entregar um currículo, apareceram pessoas, se a polícia quer que fosse, atirando de cima para baixo, e ele tomou mais 100 tiros com a minha jaqueta que eu emprestei para ele. Sabe como que a gente descobriu que ele faleceu? A gente ficou lá no hospital, um investigador do lado querendo saber se ele era bandido. Ao invés de cuidar dessa mãe, o que acontece? O médico pega o saco de roupa e joga na frente da mãe e fala assim: mais um morreu. Assim. Então, há pastas que necessitam desse olhar. A técnica, a gente sabe o quão é necessário. E não é nada contra a figura do Lewandowski, apesar de eu ter minhas ressalvas técnicas também. Então, o que a gente vê no Brasil é a necessidade de entender quem é o nosso país e ter um projeto de país, que a gente ainda patina nisso. A gente tem projetos políticos visando principalmente candidaturas, mas um projeto de país é um pouco mais complexo, igual não tem um projeto de segurança pública. Segurança pública é outra coisa. É só para começar. Tranquilo, né? Vamos lá, Anderson, eu tô para te chamar para vir aqui para conversar conosco, para inclusive a gente falar do projeto de Nó Empoderado, né, como um todo, mas, digamos, acho que, lamentavelmente, pelos motivos mais, enfim, escandalosos e tristes, muito oportuno ter você aqui nessa semana, e aí já quero pegar um gancho nesse seu comentário, e eu quero muito pedir uma avaliação sua sobre isso que a gente está acompanhando, né? Sobretudo nós, jornalistas, você que é jornalista também, toca um projeto
de imprensa alternativa, e a gente está cravando aqui o tempo todo, pelo menos eu faço esse esforço, de tratarmos as coisas como elas foram e, portanto, que nós vimos no dia 28 de outubro, e depois, ontem, né, com aquilo que a gente viu, aqueles corpos todos sendo retirados da mata de Vacaria e colocados numa praça, no Complexo da Penha, foi uma carnificina, foi uma chacina, e que tem ainda a grande parte da imprensa, da grande imprensa, sobretudo, que tenta tratar ali nos limites institucionais, dizendo operação policial. Claro que é uma operação policial, mas o resultado a gente está acompanhando. Então, eu queria aproveitar esse seu comentário inicial e pedir uma avaliação sua. Como é que você está observando essa maior chacina da história do Rio de Janeiro, pelo menos, né, dessa história recente e dessa autorização para a polícia matar aqueles, então, suspeitos, né, como eles dizem, que sequer foram identificados, a gente sequer sabe quem são essas pessoas de fato. Tem tanta coisa dentro disso. Eu quero tentar pensar com vocês aqui outras possibilidades, por exemplo. Quando você tem um governador, você lembra do Itzel que falou que tinha que dar tirinho na cabeça, o Dória falou que premiaria quem mais matasse. Tanto é que o governador agora, mesmo no auge de tudo isso, ele está sendo abraçado por uns 9 governadores. E o mais assustador é que nós estamos vendo que, tirando aqui programas progressistas como esse, que tem a humanidade, os direitos humanos e a democracia no seu seio, a população, você ouve sim falar, que é o mais assustador, falando com o professor Denis de Oliveira hoje, ela sim apoia. Aquilo que Maluf em São Paulo criou, o bordão de bandido bom e bandido morto, aquela Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar, que começa a barbarizar São Paulo, quase como um grupo de extermínio, na década de 70, que vem o livro do Caco Barcelos, Rota 66. Por que 66, para quem não sabe? É que é a identificação final da viatura. Tanto é que, quando eu morava ali no bairro, ali na região do Jabaquara, a gente chamava de, se eu não me engano, a 97, era alguma coisa assim, que era a numeração. E eu vou dizer uma coisa, o mais cruel é o dia seguinte ou as semanas seguintes. Porque essa tragédia, Thalita, vamos pôr da seguinte forma. Primeiro que ela é anunciada, tá? Porque quem acompanha a segurança pública, porque agora é assim, ó, eu vou ser muito sincero, existe um fetichismo do corpo preto que tomba, como eu sempre falo. Então agora todo mundo tá lá, na penha. Todo mundo põe o seu tênis, conheço gente que põe um tênis mais velho para entrar na quebrada, para fazer sua notinha, mas ela vive 365 dias. E se você pegar os dados, por exemplo, do fogo cruzado, e de quem faz reportagem cotidianamente, só diluiu a tragédia. Se você pega a tragédia que é diluída diariamente e transformou numa tragédia, uma soma para um dia só. Do que eu estou falando? Todo dia eu recebo notícia de assassinato em prisão injusta. Não é? Então, todo dia vai ter uma mãe chorando na quebrada. Só que agora juntaram muitos corpos, empilharam corpos. Então, o que precisa discutir aqui é olhar para quem governa o Brasil, entre esquerda e direita, continuo com Sueli Carneiro, eu sou preto, e discutir se realmente quer ter um projeto de país de segurança pública. Porque o que foi feito é carnificina, usa genocídio, mas só que isso é só uma soma de um dia, que é feito diariamente. Não é que é uma, ai meu Deus do céu, aqui é uma Suécia, aqui é um Canadá, um país nórdico que um dia se revoltou e sem querer a polícia exagerou. Não é isso.
Há muitas perguntas que tem que se falar para o Brasil, para ele responder para nós. Muitas vezes, Thalita, eu estou me permitindo até falar coisas aqui que eu não estou falando nem no meu programa na Fórum de Por domingo, favor. porque é revoltante. Sabe onde a gente tem que começar a discutir segurança pública? Você já pensou por isso, por esse lugar? Você já pensou com as pessoas que acompanham o seu programa, onde a gente tem que começar a discutir segurança pública? Eu estou chamando o ministro Lewandowski há muito tempo para fazer um papo, para mostrar o lado, sabe? Porque quando eu comecei isso, foi a partir de uma matéria que eu fiz de um jovem que ele mora na Penha, eu não sei se ele ainda mora, ele trabalhando, ele foi parado pela polícia, e aí ele falou assim, você sabe que eu moro aqui desde pequeno, estou trabalhando com meu amigo. O policial, em um momento de destempero, vamos assim pôr, agrediu ele, o rapaz caiu da moto, e aí ele ficou assim, abismado. Daí, quando ele levantou, ele olhou o policial, ele lembrou que aquele mesmo policial já tinha agredido um familiar dele. E aí se seguiu a vida desse rapaz agredido. Isso porque ele só foi agredido porque depois eram pessoas acudindo. Eu queria falar desse caso para o ministro. Eu tenho mais uns 50 para falar fáceis. Em Maricá, no Cabula, em Minas Gerais, em São Paulo, então nem se fala, no Rio Grande do Sul, que se soma a um projeto de racismo estrutural quando é ofensa. As escolas particulares estão cada dia mais perversas com essa criança negra, desse pai, no meio desse capitalismo, que no final o problema todo é o capitalismo, que fala para a gente que a gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro, estudar para ganhar dinheiro, estudar e trabalhar para ganhar dinheiro, tudo é em volta do dinheiro. Aí eu ponho o meu sobrinho, o meu filho, o meu neto, seja quem for na escola particular, porque ali é a maior proteção, né? Porque o Estado, o público e o municipal é o grande medo da classe trabalhadora média, e aí a criança é ofendida, como foi o filho do Arlindinho, ou quantas tantas crianças que eu pego nas denúncias. Então, tudo é um bolo só. Quer discutir segurança pública? Responda a pergunta que eu fiz para você. Começa na UBS e na primeira infância. Isso é conversar de forma séria. É discutir, não dá mais para a gente ficar, desculpa, Thalita, eu entendo que a esquerda tem um fervor de falar de liberação de drogas, e com um papo que eu sou o contrário, eu tenho muito cuidado com esse papo, porque é o seguinte, sabe por que a utilização de droga para mim nunca foi uma opção? Porque eu já vi uma mãe puxar a língua de um filho quando ele estava com overdose na minha frente. Eu vi pessoas morrerem por causa de tráfico de drogas, então eu nunca vi a droga como uso recreativo. Eu descobri essa semana, através de um irmão de um amigo, que um amigo de juventude virou um morador de situação de rua. E ele era o cara que fumava maconha dele, tudo era engraçadinho, era o cara descolado. Agora virou alcoólatra, drogado, gastou herança de pai. Tudo isso é segurança pública. Agora, fazer base no Rio de Janeiro e vamos todo mundo para o Rio, isso aí é enxugar gelo. Anderson. Desculpa, Thalita, pode falar. Eu sou jornalista. Não, tranquilo, tranquilo. Eu queria só aproveitar, pegar o gancho nesse ponto, porque é isso, né? Lógico. Enfim, diante da situação toda, a gente está vendo algumas ações que estão acontecendo. Você mesmo trouxe a questão da criação dessa secretaria especial aqui, que é essa ideia de ter um trabalho em conjunto entre governo federal, governo do Rio de Janeiro. E você fala sobre a questão do Lewandowski, né? Sobre o ministro Lewandowski, aí o presidente Lula também sancionou uma lei mais punitivista ainda, enfim, numa tentativa de dar uma resposta. O PT já tinha posto muito exército lá com a Dilma, vamos lembrar, né? Exatamente. E aí, a partir disso, eu queria muito te ouvir nesse sentido, né? Porque, claro, eu fiz uma pergunta aqui muito ampla sobre segurança pública, sobre a avaliação do que a gente está vendo. Eu acho que o que a gente viu, inclusive, é, como você bem disse, né? É algo que acontece todo dia. Só que, digamos, em doses homeopáticas, né? Não foram 120, 117, né? Afinal, 4 são policiais.
de uma vez só, mas todo dia a gente sabe de um caso ou outro, no mínimo, que pessoas que morrem exatamente nessas mesmas condições dessa chacina de terça-feira. E eu queria muito te ouvir, assim, o que você está avaliando justamente da atuação do Ministério da Justiça a partir de agora, né, que é essa tentativa de dar uma resposta de imediato, dada a gravidade da situação, mas uma avaliação da gestão como um todo, né, nessa tentativa justamente de aprovar essa PEC da segurança pública. Como é que você olha, e a partir, inclusive, desse apontamento que você traz, né, de ter o ministro da figura do Lewandowski, e que me parece, a partir do que você diz, inclusive, pouco tem uma relação direta com o que a gente espera em relação à segurança pública. Então, a gestão do Ministério da Justiça como um todo, para além das respostas de agora, que também me parecem, como até o Max Telesca trouxe aqui, uma espécie de enxuga-gelo, não é necessariamente algo que vai na raiz e tenta resolver a estrutura realmente do problema, porque é algo que é muito mais complexo. Lógico que grandes teóricos, você vai ter grandes juristas, como o que estava aqui, você tem Marco Kakai, né? Você tem gente, mas falando de quem está no dia a dia, tem algumas coisas que a gente tem que apontar. Saídas, né? Porque agora chega das imagens, as imagens só trazem dor. Temos que fazer o quê? Que não existam mais imagens. Para isso é um projeto. Tem que se ver a rota do dinheiro. Porque sem dinheiro não se compra arma e não se compra droga. As fronteiras elas têm que ter um contingente que faça com que a gente tenha proteção, que não entre essa droga. E tem que começar a dar o nome definitivamente de quem é que traz a droga. E não estou falando do motorista ali, é igual quando na época que desmatava, que ia lá prender o coitado de chinelo que estava com a motosserra. Tem que saber quem paga a motosserra. É igual do 8 de janeiro. Quem é que pagou o lanche para eles estarem lá, o ônibus, a estrutura? É a mesma coisa nessa relação. Precisamos discutir o financiamento, a proteção às fronteiras, e quando tiver essa apreensão, a gente tem que ter nomes dessas pessoas que são donas do poder, que estão envolvidas com ele. A rota do dinheiro vai trazer à luz um monte de gente que às vezes nem se imagina. Nós temos que dar também, Thalita, uma perspectiva de vida para essas pessoas. Por que uma criança, eu não sei se você já teve essa experiência, ou alguém que está aqui, que mora no Rio de Janeiro, e eu vou focar o Rio. Há crianças que elas encostam na parede para segurar a metralhadora porque ela não tem força para segurar. Essa é uma das cenas mais pesadas que eu já vi. Por que ela está com uma metralhadora na mão? Porque o pai dela tem emprego? A mãe dele tem emprego? Qual a escola que está oferecendo integral para ela? E outra, a escola integral não é deixar a criança o dia inteiro lá e jogar uma bola para ela ficar chutando a bola na parede. Qual o projeto de escola que valoriza esse professor para que ele tenha condições e estrutura para fazer aulas que façam o interesse desse jovem, dessa criança acontecer? Eu conheço um professor que tem 2 empregos para tirar dinheiro do bolso para ficar comprando brinquedo e fazer atividades com o dinheiro do próprio bolso. A secretaria não liga. Dá para ainda, em 2025, a gente discutir pessoas morando em cima do esgoto, em céu aberto? É digno isso? É digno a gente não discutir também. Eu vejo a esquerda, Thalita, desculpa falar disso, mas eu vejo a esquerda mais preocupada em liberar maconha do que falar de natalidade. Deixa eu aproveitar então e te perguntar Tá esse bom. ponto, até porque tem algumas pessoas aqui comentando. Eu vou ler alguns comentários que foram chegando. Falam que programa bom faz sério. Eu falo toda vez, Thalita, que programa bom é aquele que a gente perde os amiguinhos no Facebook. Tô vendo que esse programa vai fazer eu perder um monte, mas eu adoro. Continua. Olha só, então, a Gaia, The Blue Planet diz: droga recreativa é só para classe média,
que pode curtir fim de semana e viagem com amigos. Na quebrada, o uso é diário para encarar a dura realidade e acaba se tornando vício que acaba com a pessoa. Eu vou ler mais alguns aqui, eu já te passo a palavra. O Alessandro diz: não existe nenhum interesse em fazer algo sério pela segurança pública, pois até os partidos de esquerda morrem de medo em mexer no Código Penal. Anderson, o PT invadiu o Rio aquela vez, instalou a UPP, foi um fracasso, não serviu para nada. Rio de Janeiro é um estado falido e corrupto, sem solução. Bem Pode pôr de novo taxativo. esse comentário, querida? Pode, por favor. Você pode pôr de novo? Qual é o nome dessa pessoa que falou por último? Alessandro. A Aqui. Alessandra falou sobre invadir, colocar polícia no Rio de Janeiro. É mais Isso. do que isso, tá, Alessandro? A UPP, ela tem críticas estruturais seríssimas na comunidade. Teve casos de violação de residência. Então, é muito mais sério do que isso. E, olha, é mais embaixo. Eu vou pensar se eu falo algumas coisas aqui em relação ao que você conversa com a população local. Só vou dar uma dica para ficar mais suave. Quando fizemos uma matéria, ainda era dos jornalistas livres ainda, sobre a ocupação militar no Complexo da Maré, eu ouvi de uma moradora que ainda bem que tem exército aqui. Eu falei, por quê? Andando, né? Todo mundo fazendo a entrevista, eu fui aquela coisa de jornalista antigo e vai andando nos becos conversando. Ela falou, pelo menos eu sei o nome de quem me agride, porque tem o nome na farda. Então, é muito mais embaixo essa relação. E daí depois você mistura com milícia e tudo mais. Desculpa, Thalita. Não, então, eu queria só aproveitar esse comentário em que a pessoa fala sobre que drogas são recreativas apenas para a classe média, né? Que viaja e descansa no final de semana, que na favela, na comunidade, acaba sendo parte de um cotidiano, até como uma forma de tentar atravessar a vida, né? Que é duríssima e que muitas vezes acarreta justamente na dependência química, como você mesmo apontou. E aí você faz uma crítica em relação a algo que eu defendo aqui constantemente sobre esse processo de descriminalização da maconha por completo, né? O Estado regulamentar e descriminalizar e todas as outras drogas também. Aí a gente teria que fazer um debate, uma discussão sobre a questão da droga, da dependência química, que é um problema de saúde pública, inclusive. Mas eu queria muito te ouvir nesse ponto, que você iniciou essa crítica falando sobre a questão de que me parece que a defesa de descriminalizar mais um argumento, uma retórica de uma esquerda que está muito descolada de uma realidade ali que quem está dentro da comunidade de favela, né? Você até trouxe o exemplo de uma mãe que tentou salvar o seu filho e tal, num processo que estava passando mal. Então, eu queria te ouvir melhor sobre esse ponto que você traz, Anderson. Por que você acha que é quase um fetiche de uma esquerda branca, classe média, sobre isso? E por que você avalia com muita crítica esse tipo de posicionamento? É por empirismo, tá? Pelo meio que eu vivi. Então, a partir desse lugar, eu não vou pôr aqui purismo, tá? Não existe purismo nessa conversa, nem costume, senão eu vou me sentir aqui o pessoal da pátria, família, Deus, enfim, não é sobre isso, gente. Todo mundo usa alguma droga, eu sempre falo. A questão é que a maconha se criou até pelo reggae, de forma torta, essa relação de calma, tranquilidade apenas, e não se vê que ela é porta de entrada também. Eu lembro que tinha várias portas de entradas como droga, como ficar indo para balada para mostrar que a menininha, para mostrar para a moça que você era descolado, fumar o tal cigarro Gudangarã. É horrível aquele cheiro. Se vem, a bebida é um dos maiores desastres que nós temos também. E hoje a gente tem tanta bebida para jovem que tem uma quantidade gigante de energéticos no mercado
E tem até gelo com sabor. Quem é que bebe gelo com sabor? Não, é para jovem que está aí na balada. E não estamos nem um pouco preocupados se esse jovem está bebendo excessivamente, fumando cigarro, ou o que ele esteja fazendo. Estou falando de forma governamental e de estrutura de política pública. É a mesma coisa falar de bet, que é uma história para outro dia, mas é a mesma coisa. Olhar o perfil de quem está jogando nessas bets e no tal do tigrinho. Agora, até de forma escandalosa, eu vi que a Caixa quer ter uma bet. Então, gente, a gente tem que tratar a droga da seguinte forma. Você pode ter o seu direito de usar. Eu sei, todos precisam das suas drogas. A minha droga é comprar 5.000 quadrinhos que eu adoro para poder distrair, ver Grande Família, Big Bang, a teoria. Até indico aqui para a Thalita, que falou de bruxas. Né? Para mim, o melhor ficção que tem se chama Senhor dos Anéis. Mas a gente tem que entender as consequências. O açúcar é droga. A gente não tem campanhas contra açúcar, por exemplo. E o que leva você está fumando o seu uso recreativo? Então a gente vai liberar. Mas para essa liberação, eu quero que tenha nessa mesa, sentando para conversar, mães de maio, a mãe que perdeu o filho na biqueira, tem que ter pastoral que cuida de pessoas drogadas, tem que ter a casa de candomblé, o pessoal da segurança, e eu não estou falando do secretário de segurança, que às vezes nem é um cara burocrático, estou falando, sim, chamar uma pessoa do DENARC. Para quê? Para que a gente junto discuta isso tecnicamente. Como que tecnicamente a gente, pensando o Brasil do jeito que está, pensa o Brasil do jeito que está, a gente tem segurança de liberar as drogas e a gente ter controle sobre o tráfico de drogas de forma real? Vou dar um exemplo aqui para deixar para vocês. Era a mesma coisa, Thalita, com o jogo do bicho. A ideia de acabar com o jogo do bicho, a contravenção, era as loterias. O jogo do bicho acabou? É sobre esse lugar. Se a gente não discutir tecnicamente, a gente vai ficar na superficialidade. Mas nesse caso, Anderson, assim, eu queria, porque nesse caso, não, pelo menos ao que se apresenta, né, quem se debruça sobre essa questão da desregulamentação, né, da maconha especificamente, inclusive tem esse apontamento que, de fato, a porta de entrada das drogas é o álcool, drogas, eu digo cocaína, tal, não necessariamente a cannabis. E eu entendo, acho que concordo contigo sobre quem é que está discutindo e por quais meios que esse processo de regulamentação poderá acontecer. A maconha ela pode vir a ser, inclusive, a gente já falou aqui, uma nova commodity, ou seja, pode enriquecer ainda mais latifundiários do Brasil. Então, há, de fato, uma discussão que vai vir por meio desse sistema plantation, que ainda se perpetua no Brasil, e através, né, dos moldes da estrutura capitalista, e não necessariamente a maneira como você mesmo falou, né, que sejam chamadas aquelas e aqueles que, de fato, com vão um adendo, se Thalita, alguém beneficiar fala assim, isso é um da... discurso moralista. Eu sei que esbarra num desejo das pessoas de quererem ver o quanto antes essas ações sendo discutidas. Eu não estou dizendo que eu sou contra liberar a utilização, eu só quero poder que a gente tenha um embasamento técnico e humanizado dessa conversa, sem os costumes, muito pelo contrário. Não muda em nada o fato de você fumar maconha perto de mim. Não estou dizendo sobre isso. Estou falando sobre técnica e sobre como pensar numa população do Brasil que tem tantos problemas estruturais, como que isso vai ser feito. Porque eu ouço, por exemplo, a questão capitalista. Olha, vai gerar emprego. Gente, se gerar emprego, daí a gente entrou num papo capitalista. Então vai gerar, a Felipe Mois vai pegar, vai criar lá o cigarrinho para ganhar mais dinheiro, para empregar pessoas em escala 6x1. Esse é o caminho da conversa? Esse é o caminho da conversa? Não que não possa gerar emprego, mas hoje o Estado ele oferece empresas estatais, ela vai oferecer empresas estatais. O MST, por exemplo, vai poder fazer esse plantio de forma humanizada, contratar pessoas dentro de uma relação de trabalho respeitosa.
Ou só vai ser uma questão de mercado, onde vai se liberar e vamos ter grandes monopólios do agro tomando conta disso, ou outras grandes empresas tomando conta? Porque o uso, a gente já sabe que ele é regulamentado para quem já tem problemas de saúde, para quem sente muita dores, você já tem um uso ali que é discriminado, tem médico que acaba falando para o paciente usar, outros não. Eu só estou falando, gente, respirando, para a gente poder ter essa discussão com mais agentes. Eu vou dar um exemplo. Para a gente discutir aplicativo hoje, a gente tem que ter o galo, tem que ter quem está em cima da moto. Tem que ter o cara que dirige o carro e recebe a violência, muitas vezes, do motoqueiro, que está estressado, numa rotina exaustiva, e fica esse choque entre trabalhadores, um no carro, outro na moto. Então, eu só estou dizendo que a gente tem que, de forma técnica, sentar com os pares e ouvir. Se for bom para todo mundo, tranquilo. Eu vou dizer uma outra coisa para fechar, Thalita, nesse ponto. É como falar do aborto. Sabe quem tem que falar de aborto no Brasil? 90% são mulheres. Negra, branca, loira, gorda, japonesa, rica, pobre, de favela, de classe média, e alguns homens contribuindo com as técnicas. Mas quem tem que realmente, num país onde o homem abandona a mulher, ele não tem quase que direito de falar do corpo da mulher. Não tem desculpa. É a mesma coisa que falar de cota racial. Vai falar de cota racial, daí você vai ver o Senado. Não, gente, quem tem que discutir cota racial são faculdades, instituições, aquelas pessoas que são prejudicadas por esse Estado racista. Eu só estou pondo que a gente tem que ter mais técnica dentro dessas conversas com as pessoas que, quando fala de lugar de fala, deu uma desvirtuada. Lugar de fala não é negro falando de coisa de negro, é quem tem legitimidade sobre esse lugar. E aí eu aproveito então para fazer uma pergunta. Eu ia deixar essa pergunta por último, mas já que você, inclusive, entrou falando que você defende que o ministro da Justiça brasileiro tinha que ser um ministro negro, ou uma mulher negra, né? Ou indígena, que seja, enfim, uma pessoa racializada. E você tem, aí eu aproveito, inclusive, para apresentar que muitas pessoas aqui no chat já conhecem o Jornal Empoderado, mas aí, gente, fica para vocês seguirem. Red York já veio aqui e já colocou o link para vocês. Sigam o Jornal Empoderado, que é o projeto fundado pelo Anderson, no X também. E eu queria muito te ouvir sobre esse debate na esquerda em relação ao tal identitarismo, e que muitas pessoas utilizam desse argumento. Você falou que a gente só ia falar de temas gostosinhos e bacaninhas. Eu não posso ficar perdendo amigo branco, gente, porque eu falo, todo jornalista preto tem que ter os seus amigos brancos poderosos para te defender quando a coisa aperta. É assim que funciona. Dica, se você é comunicador, já aproveitando, se você estiver numa manifestação, for preto, preta, mulher, sempre esteja ao lado de um fotógrafo branco, porque na hora que a polícia te marcar o seu corpo, você pode ser protegido. Conversa com os fotógrafos homens brancos, você pega aí eles sempre vão te ajudar a te dar uma protegida. Só uma dica que não tem nada a ver, mas só para porque eu acho importante, assim, a gente tem que se cuidar entre nós, porque amanhã é dia de manifestação no Brasil inteiro, então tomem cuidado. Sim. Então, qualquer coisa que precisar, vai lá no Instagram do jornal, me chama, que eu ajudo também, que nas palestrinhas de jornalismo social eu dou umas dicas de como fazer manifestação e cuidar do seu corpo, que você tem que voltar para casa, que é o mais importante. Mais do que cobrir o ato é você voltar para sua casa em segurança. Mas desculpa, Thalita, faz a pergunta de novo. Não, eu queria te ouvir, porque assim, as falas que você apresenta, das quais eu concordo em absoluto, sobre a presença do identitarismo. Isso, e aí eu queria te ouvir, porque é um debate que está colocado, e me parece, Anderson, que tem uma confusão. Às vezes me parece que é uma confusão bastante conveniente, porque são argumentos que acabam mascarando racismo, misoginia, transfobia, e aí as pessoas tentam levantar esse espantalho do identitarismo, né? Quando, na verdade, se está fazendo uma defesa em relação a questões estruturais de desigualdade,
Então, eu queria muito te ouvir, inclusive, se o Jornal Empoderado, Hum. ele tem essa, digamos, acusação, se você já ouviu, se tem críticas a respeito, a partir, inclusive, dos seus posicionamentos e da atuação do Jornal Empoderado, a partir dessa dinâmica do que se chama de identitarismo como esse grande problema. Pode perceber, gente, que eu estou falando aqui com bastante ironia e é de propósito, tá? E então queria muito te ouvir a sua avaliação sobre isso. Assim, a gente ainda tem uma proteção porque a gente faz jornalismo de chão, de fábrica, como eu dizia antigamente. Então a gente está no território, a gente está com a mãe, a gente está com o quilombola, a gente tá. Então, para uma pessoa vir para o Anderson, para a Iná, que é fotógrafo do Jornal Empoderado, falar assim: vocês apontar o dedo, tem que ter uma estrutura de vivência que a gente tem. Não que você não possa fazer críticas, não é sobre esse lugar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendi onde você quer chegar. O identitarismo, principalmente no Brasil, virou uma ferramenta. É você falar de política pública e entra a palavra identitarismo. A gente vai começar a falar de aborto, aí ele coloca, então vamos falar sobre as mulheres, só que agora não é o momento. Tem essa frase, né, que inventaram também. Nunca é o momento para discutir política pública para um grupo específico. Não tem esse papo de minoria. Como que é minoria se a gente é mais de 50% da população? Como que é minoria se a maior parte da população é mulher? Então, o que acontece é o seguinte: sempre que precisamos discutir a racialidade do Brasil, ou pior, a não aceitação da questão preta dentro do Brasil. Eu vou voltar na segurança pública. Quando a gente discute segurança pública de forma séria, sabe o que está por trás de tudo, Thalita? É que o Brasil é racista. Ele não se resolveu com a escravidão, por exemplo. Por isso que não quer. Porque se realmente quiser falar de reparo, esse é o lugar do reparo. É esse o lugar do reparo. Ainda não foi se resolvido. Então, isso é muito sério. E sempre quando a gente vai discutir, deve falar, mas você já vai logo com esse papo de pretas. É lógico. Quem é que comeu osso na pandemia? Quem é que sofre na mão da polícia? Ou mesmo o policial que morre, qual é a cor? Qual é, da onde ele vem esse policial? A origem da sua família? Qual guerra? A nossa sorte é que no Brasil não entra em guerra. Porque imagine qual é a cor da infantaria que ia morrer em guerra. Então, o identitarismo é uma caixa criada pela branquitude. A gente, quando está conversando no movimento negro, ou os intelectuais negros, eles não ficam se falando assim, nós que somos identitários. Não se fala assim. Então, na verdade, o identitarismo foi uma caixa de proteção criada pelos brancos. Para nós não discutirmos aquilo que deve ser discutido na prática. Igual, eu não aguento mais nota de repúdio hoje. De hoje até a gente quer prática. E aí, quando a gente eleva a voz para a prática, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, já vou dar um spoiler. Vê quantas autoridades brancas vão estar nos atos amanhã ao redor do Brasil para falar do Rio de Janeiro. Quantos estão na Marcha da Consciência Negra, das Mulheres Negras? Vai ter 10 anos de Marcha das Mulheres Negras. Aí vai lá, os que vão lá, tira uma foto, né, faz uma fala. Não é sobre fala, é sobre respeito. Eu lembro de marchas que alguns punks iam na Marcha da Consciência Negra em silêncio, só para falar, estamos aqui. É isso que a gente espera. Então, quando se fala de identitarismo, a gente tem que estar discutindo, não é aquela questão, não somos nós que temos que estar mostrando que não somos identitários. Isso daí foi uma criação, porque agora tem especialista de tudo, né? Tinha escritora filósofa aí que não gostava de cota, depois viu a importância e agora faz até livro, dicionário negro, até especialista de quebrada, pobre de direita. E aí é sobre esse lugar. O identitarismo não foi criado por nós. Por nós, sabe o que foi criado? Fomos criados práticas para que nós possamos sobreviver todos os dias. Essas práticas chamam-se revolta dos malês, da chibata, chama MNU, chama o negro, Gueledés,
CUFA, Jornal Empoderado. Isso são práticas nossas. Isso somos que nós criamos. O identitarismo é branco. Anderson, e aí aproveito para te perguntar do Jornal Empoderado. Se você puder falar um pouco da origem da história, como é que você passou a organizar ele e pensar o Jornal Empoderado como essa ferramenta de comunicação e inclusive como você mesmo disse, né, que é um jornal que ainda que faz um jornalismo chão de fábrica, que está lá no território, que está lá conversando. De fato, acho que é importante, inclusive, essa característica, e queria te ouvir nesse ponto. Afinal, a gente está no mundo das redes sociais, né? E aí o jornalismo chão de fábrica é esse que está lá realmente no corre, né? E acompanhando realmente as notícias e as histórias na ponta. Então, queria muito te ouvir sobre a história e sobre o Jornal Empoderado. Primeiro falando que todos os males do planeta se chama capitalismo. Tudo está debaixo desse guarda-chuva. Todos os preconceitos, todas as violências contra os corpos, e principalmente violência contra os próprios direitos humanos e a democracia, ele está embaixo desse guarda-chuva. Então, como disse o professor, nosso mestre Kabengele Munanga, não tem como a gente destruir o racismo, por exemplo, sem falar de destruição do capitalismo. Então, isso é importante também. O jornal nasce porque eu só sou um sonhador, mano. Eu só sou um sonhador que acredito que todo dia eu acredito que é possível fazer um mundo melhor. Eu sou fruto de um jovem, vou tentar fazer rapidamente essa explicação aqui para não tomar, é que falar de filho é difícil, né? Você fica empolgado e vai embora. Eu sou fruto de uma família, do meu pai e da minha mãe mesmo, porque eu brinco que minha mãe adora uma fofoca e meu pai adora a informação. Ele ouve todo dia às 4 da manhã rádio para se informar. Então eu ia ser o quê? Jornalista. Não tem outra. Adorava Lucas Silva e Silva da TV Cultura, que tinha aquele rádio, ele se comunicava. Eu também. Nossa, adorava. Muito. E aí, no meu bairro, onde eu nasci, cresci ali na juventude, no Jabaquara, tinha uma rádio, a Rádio Ilê, da Mãe Silva de Oxalá. E aí os jovens iam lá, ficava da rádio, enfim. E aí eu ficava perguntando, o que essa mulher ganha de ver jovens aqui, né? Ela banca uma rádio, não é comunitário, não sei se vocês sabem a diferença aqui, ou quem está aqui assistindo, de comunitária para pirata. Comunitária é legalizada pelo governo e elas são da mesma frequência. Por exemplo, em São Paulo, acho que é 87,9, então só muda a antena. Então, tem a Rádio Heliópolis, a Rádio... todas as rádios, Butantã, então elas estão na mesma frequência, só a antena só vai mudando por região. A pirata não, a pirata meteu o aparelho e vai embora, é revolução, é revolucionária total, né? Aí passa um tempo, eu monto uma rádio online do time que eu torço, não vou falar, mas ele não anda muito bem, agora estão falando de SAF, que é um papo também que me arrepia, que entra no escopo do capitalismo, mas... tem que falar o time, eu acho que tem que falar o time. O time que eu torço é isso aqui, ó. Sabia. Coringão. Tenho 1000 peças do Corinthians nessa casa e 5.000 quadrinhos. Quero ver para casar onde vai caber tudo isso, mas tudo bem. E aí é o seguinte, uma vez eu fiz um programa nessa rádio online onde eu chamei um torcedor de Campinas, um de Dallas, nos Estados Unidos, e um menino de Açu. Talitaçu é norte do Rio Grande do Norte, tem 50 mil habitantes. Na hora que eu passei a palavra para ele, ele começou a chorar. Eu falei, esse cara tá chorando, não tô entendendo. Daqui a pouco, ele explicou. Anderson, praticamente a cidade se juntou, pôs um computador lá para me ouvir falar do Corinthians. Imaginar que eu estou falando, até me arrepia quando eu lembro disso, do time que eu amo e a população da minha cidade lá ouvindo, não tem como eu não me emocionar. Aí nesse dia eu entendi o que a mãe Silvia fazia. Ela dava voz aos invisíveis. Quando a rádio termina, eu crio em 2016, na sede do Barão de Tararé, o Jornal Empoderado com essa missão, ser a voz dos invisíveis. E a partir desse lugar, eu me emociono mesmo porque
ele foi a porta de salvação para que eu pudesse ter uma vida que poderia ser... Eu era de um call center, aí uma amiga falecida na pandemia falou, me apresentou a política, e a partir desse lugar a gente começou... Eu comecei com celular, fotografando o evento da Educafro, marcha da comunidade negra, fui fazendo esse processo de entender o que era por dentro, fazer política e militância. Então, foi ouvindo Milton Barbosa, Frei Davi, Edson França, Denis, Sueli Carneiro, foi ouvindo essas nossas referências, lendo Lélia Gonzalez, que o jornal nasce nesse lugar. E aí isso leva, né, histórias lindas, por exemplo, do Marcelo Dias, que era um homem negro, gay, que era dono de uma ONG, que foi preso injustamente. Na soltura dele, o juiz leu a nossa matéria para provar que ele era um homem inocente. Agora, hoje, eu recebi uma informação que, a partir da nossa matéria, o Alisson do Rio Grande do Norte, ele foi absolvido da acusação injusta. Então, esse é o nosso lugar. O nosso lugar é o não fetichismo do corpo periférico preto, do palestino, do indígena. A gente trata com muito respeito, a ponto de, às vezes, tem uma matéria que está todo mundo publicando, eu espero o luto da família, por exemplo. Mas isso tem consequências positivas. Eu vou falar uma coisa aqui que eu falei num grupo fechado. Quando o Fiote e o Emicida brigaram entre eles, todo mundo foi correr para falar sobre o tema. Eu falei com a irmã deles e falei, não vamos fazer isso. Em respeito que eu tenho carinho por você e pela sua mãe, a dona Jacira. Quando dona Jacira faleceu, eu fui uma das primeiras pessoas a saber, porque a família decidiu que, pelo respeito que a gente teve naquele momento com os irmãos, eu deveria saber. E eu segurei a informação, porque eu não estava preocupado em falar que a dona Jacira tinha falecido, mas eu agradeci essa confiança. Então, esse é um lugar do Jornal Empoderado nas mídias. A gente sabe que o clique da internet é importante, mas a humanização dessa relação jornalismo eu não abro mão. Então, para mim, às vezes é muito comum o menino que faleceu, a mulher que faleceu, a família fala assim, Anderson, sabe, a gente está indo bem aqui, estamos se estruturando a criar esse vínculo. Então, isso é o Jornal Empoderado, que nos levou ao Prêmio Internacional, ser premiado pela Seconho e o Ministério dos Direitos Humanos, ser reconhecido por todas as entidades progressistas, o Negro, MST, os partidos progressistas. Dá para fazer diferente, Thalita. Essa é a questão que eu discuto todo dia. Dá para se fazer novo e diferente. Eu entendo que existe uma ânsia e temos que pagar boleto, eu entendo todo esse lugar, mas dá para fazer diferente. É lógico que quanto mais perto você está do poder, é igual você ficar perto da cozinha. Às vezes você vê coisas que não pode estar vendo ali, você fala assim, isso daí não está meio legal, mas você tem que almoçar, então essa relação é muito difícil, e isso passa por uma crítica que eu faço toda hora, é o não financiamento de mídias populares pelo governo federal. Isso leva a muitas mídias se enveredar para receber dinheiro de instituto, de BET, de fundação internacional que ajuda a golpe nos países, de empresas que fazem desumanização dos seus funcionários, ou contribuem até para golpe, porque uma coisa mais cruel que tem, Thalita, e o Preto Zezé fala disso, e eu ecuo com muita serenidade, se tiver uma Bet no Jornal Empoderado, pode ter certeza que não é porque eu gosto da Bet, é porque eu tenho que pagar boleto, porque tem pessoas pretas que trabalham ali. Porque tem mídias brancas, alternativas, que ganham muito dinheiro, e mesmo assim, para ter mais dinheiro, ainda tem a Bet. Essa é a discussão. Por isso que quando a gente fala, eu entendo quando fala de tirar a criminalização da utilização da droga, no contexto de não podemos ter mais essa guerra às drogas. A mesma coisa quando olhar e ver pessoas falando assim, tinha que morrer mesmo.
Estava lá no lugar errado. Que lugar errado, gente? Isso é uma maldade. Ou lê nos comentários que tem gente falando que aqueles corpos eram de pessoas que são... Tem gente que não está nem identificada. Como você pode definir quem são aquelas pessoas? E mesmo se fossem do tráfico de drogas. E eu também choro os policiais faleceram, porque no final, eu vou dizer uma coisa aqui sobre isso. Eu já falei isso em palestra na polícia, quando convidado lá no departamento. No final, gente, é pobre matando pobre. O secretário de segurança está na casa dele descansando, o governador está na casa dele. Entende? Por isso Sim, que a gente tem que mesmo. fazer um pacto de pessoas que querem ter um projeto real de país. E o Jornal Empoderado contribui nesse lugar. É pequenininho, é minúsculo, ajuda. Eu, com 18 anos, Thalita, eu queria mudar o mundo. Tanto é que quando eu fundo o jornal, eu uso Dom Quixote. Mas eu vou dizer uma coisa, hoje, se eu conseguir contribuir, eu faço muita palestra em escola, para uma criança poder virar um jovem e um adulto melhor, eu já estou feliz. Porque eu acho que é isso que é a missão. Mais do que ganhar um clique na internet, se o Jornal Empoderado me levar hoje para a escola, a convite, e lá as crianças puderem, 10, 20, 30 crianças pararem para me ouvir, é o que eu faço. Então, eu acho que esse é um outro lugar de discussão, até uma pauta aqui, que é todo mundo focar muito nesse lugar, desses professores que buscam Andersons para poder conversar com crianças. Porque a gente precisa mudar isso. Eu não acredito, Thalita, de verdade, que pessoas que passaram dos 30 anos, que já têm a sua concepção definida, onde, num momento trágico como esse, a gente vê governador parabenizando um governador genocida. Então aí a gente já perdeu. A gente tem que repensar dessa criança, da primeira infância até essa juventude, para a gente ter um Brasil onde o Jornal Empoderado exista, mas para que ele fale muito mais de amor, como eu ouvi falar de poesia, do que dores. Muito bem, eu vou ler alguns comentários aqui, Anderson. Tem até uma pergunta para você. Antes, eu vou só dar boas-vindas para o Alessandro Menezes, novo membro do canal. Seja bem-vindo. Também aqui quem está falando, Carlos Santos, né, um pouco dessa discussão sobre as drogas, né, a guerra às drogas, descriminalização. O Carlos Santos diz: pois a guerra às drogas é o pretexto da classe dominante para promover chacinas e mesmo de massacre de anteontem, além do que descriminalizar reduz muito o poder do tráfico. Também aqui a Cristine falando, acho que a liberação, quando tratada de forma séria, faz com que o usuário pare de ser demonizado igual é hoje e se fale sobre conscientização, ajuda tanto quanto ao vício, imagino dessa forma. Também aqui a Gaia, minha querida, eu não entendi que lado moralista que eu levo quando eu falo sobre o uso da maconha, eu realmente, de verdade, tá? Pergunta sincera. Precisa abrir sua cabeça para os problemas sociais. Não entendi, tá? Eu só tô colocando aqui na tela, porque se você quiser abrir aqui e discutir sobre essa questão, que lado moralista que eu levo sobre essa discussão da maconha. Eu acho que eu faço justamente o contrário, mas tudo bem. Aqui também o Pode Criar Amizade falando: o agro tentou legalizar a exploração da cannabis como a desculpa da geração de lucro no governo do inelegível golpista. Papo furado. Totalmente furado, porque perpetua a lógica, né, de desigualdade e acaba que não resolve o problema de maneira alguma, do ponto de vista econômico e social também. Ô, Aqui, Thalita, por desculpa favor, te pode. interromper. Não, É não, pode, lógico que pode seria comentar. interessante se a gente tivesse um projeto de país onde o agro, juntamente com o MST, fizesse um cultivo humanizado, respeitando a sustentabilidade, porque também tem isso, né? Porque também a gente sabe quem é que desmata nesse país, não sou eu. Né? Quem é que acaba com a terra arrasada, polui rio? A gente fala de poluição de rios, não é? A gente sabe que tem problemas nas cidades, principalmente em lugares mais periféricos que jogam um monte de coisa no córrego, mas as empresas lavam muitos maquinários
e despejam ali, e qual é o controle real? A gente está falando de uma cidade que é uma das cidades mais importantes do mundo, que a pessoa não pode beber um drink porque tem metanol. E o metanol só existe porque foi descobrir uma adulteração da adulteração. É uma vergonha. E outra, ninguém foi preso em relação a esse problema. O governador tinha que cair. Né? E aí é isso. Então, se tivesse uma organização de falar assim, olha, vamos fazer o plantio, mas as regras trabalhistas para os funcionários serão essa. Olha, meio ambiente, não pode poluir, não pode, já tem que ser baseado nisso. Aí tudo bem. Eu tenho problema com a não regra e a regra feita a partir da ótica capitalista. Né? Então, a minha questão da liberação sobre a ótica capitalista é que só vai ser mais um ramo de empresa para explorar as pessoas. Mas é lógico, a gente não pode mais viver com o menino fumando uma. Até porque a gente sabe que o menino na quebrada não é ele que sustenta esses monstros chamados tráfico de drogas. A gente sabe muito bem que a utilização, às vezes, esse menino só vai levar para quem está no asfalto, entre outras coisas, né? Eu fiquei assustado, Thalita, quando eu vi, mas olha a realidade do Brasil, que muita gente conheceu favela assistindo Cidade de Deus e Tropa de Elite 1 e 2. E é verdade, porque nunca pisou, teorizou sem pisar. Mas eu concordo. O agronegócio ele não é solução atualmente, porque ele faz parte do problema, haja visto tudo que a gente vê, né? Desculpa, Thalita. Isso aí. Não, vamos seguir aqui, porque tem uma pergunta para você. A Gaia está perguntando o seguinte. Pergunta para o Anderson o que ele acha do Vini Júnior, que parece que abandonou a luta antirracista para ficar com a influência picareta do Vocês não sistema. querem que eu tenha amigo mesmo, vocês estão de brincadeira, gente. Vocês falaram que ia ser um Deixa eu... momento tranquilo de Anderson, amor. deixa eu pegar um gancho, deixa eu aproveitar, porque uma pessoa também comentou, Tá. falou do Oruan aqui também, enfim. Você acha, queria muito te ouvir isso, porque eu já vi muita gente refletir, muitas pessoas negras refletirem a respeito, e eu concordo, que há um fetiche e há uma ideia idealista, enfim, da Tá. pessoa negra, que a pessoa negra ela tem que ser desse jeito, né? E aí, assim, o Vini Júnior, se ele tá pouco se ferrando com a luta antirracista, ele tá namorando lá a Barbie loira dele, ou o Oruan, que é despolitizado, enfim, então tem uma. Se tem um fetiche, me parece. Deixa eu organizar melhor aqui minha pergunta para te passar a palavra. Tem um fetiche, e do qual eu concordo quando as pessoas falam sobre essa questão, de que como devem se portar e ser pessoas negras, a partir justamente de uma ideia de algo idealizado. Assim como, por exemplo, um debate atual, a questão da nomeação do novo ou nova ministra do STF, e que se usa muito esse argumento do mas o Joaquim Barbosa, um homem negro, e mesmo assim ele fez merda lá, foi o grande nome do mensalão e etc., quando ninguém fala, por exemplo, da quantidade de ministra branca, que também fez todas as coisas e ainda faz no Supremo, e ninguém fala sobre isso, mas sobre uma pessoa negra se paira sobre esse fetiche, né? Essa ideia de como tem que ser. Então, o Vini Júnior tem que ser assim, o Oruan tem que ser assado, o ministro do STF negro errou e aí não pode mais ter negro, entendeu? Então, queria muito te ouvir essa ideia muito fetichizada da branquitude, né? Ou seja, não é minha, não é das outras pessoas brancas, enfim, mas da branquitude como um todo, sobre pessoas negras, como elas têm que ser, né? Que elas têm que ser politizadas, têm que ser militantes, sabe? Então, eu queria muito te ouvir a partir, inclusive, dessa pergunta da Gaia, né? Qual que é a sua avaliação sobre o Vini Júnior? Porque ele se colocou nesse lugar, né? De ser um nome da luta antirracista, mas também porque ele estava sendo vítima de racismo, ele não tinha por onde fugir. Ele, enfim, ele teve uma postura ali, porque, enfim, o racismo ele adoece as pessoas, né? Então, eu queria te ouvir um pouco nessa linha, Anderson. Qual que é a sua avaliação nesse sentido, sobre como que falam sobre pessoas negras, né?
o que precisa para ser uma pessoa branca? A pergunta é outra. Perguntar aqui para o chat, para quem vai ver. O que precisa para você ser um homem branco, por exemplo? Né? O que precisa? Quais são as imposições para você ser uma pessoa branca no Brasil? Ninguém nunca pergunta isso. Por que, que eu tenho que responder o porquê que eu tenho que ter valores e impostos por uma branquitude que muitas vezes me condena no primeiro ato? A gente tem que fazer 100 vezes mais para poder aparecer. Eu fico olhando o meu passado, às vezes eu faço, puta, que legal, a Thalita me convidou para um programa. E aí quando alguém me convida para um programa, para uma palestra, ou eu entro para fazer o programa na Fórum, estava no Meteoro, não importa onde eu esteja, eu lembro dos meus amigos no Jabaquara pretos. O que eu precisei fazer para minimamente estar nesse lugar? O esforço, a energia, que muitos deles não conseguiram ter essa energia por N motivos. Mas a vida deles é pior do que a minha? Qual é a responsabilidade que uma pessoa tem, preta, de ter que defender outras pessoas pretas, ou seja, ser militante? O que é ser militante? É uma discussão que eu estou pondo em pauta no movimento negro, dado principalmente a muitos fatores. Eu lembro daquela jurista lá que falou que era uma intelectual no samba, e agora apareceu essa esquerdogata humilhando profissionais, trabalhadores. Vou falar uma coisa só pela da esquerdogata. Primeira coisa, não me indigna mais, porque nada mais me indigna, mas é lamentável ver a imprensa e a mídia alternativa de esquerda quase que compactuar com ela, porque eles silenciaram sobre ela. E não veio com essa pauta. Ah, é que veio a pauta do Rio de Janeiro. Não, gente. Isso foi sério. Ela humilhou trabalhadores negros. E aí nos cobra que o Vinícius Júnior tem que ser militante? Por que que... Ah, mas vamos discutir o fato de um homem negro, rico, que está com uma loira, mas eu não discuto quem o homem branco ele se relaciona. Homem branco também abandona mulher e filhos. São esses imaginários que ainda vêm do período de escravidão, junto com a caixa do identitarismo, que só nos prejudica. O Vinícius Júnior pode não ser o intelectual nem o militante, mas só o fato dele ter sido salvo da comunidade dele, dar sustento para a família dele, para mim já está ótimo. Deixe que milite. É a mesma coisa. Você se põe no lugar de falar do Vinícius Júnior, mas o que você realmente faz pelos seus iguais? Então você cobra do Vinícius, do Neymar, do pagodeiro, aquilo que muitas vezes nem você faz, mano. Isso é doloroso, porque é a mesma coisa quando fala essa mulher negra é forte. Que forte o quê? Ela tem o direito de chorar, ela precisa de anestesia igual a pessoa branca. As consequências disso são desastrosas, são violentas. Se você está preparado para ser militante, até porque militância não é ir lá carregar faixa, pôr uma camiseta da Marielle, pôr um cabelão black, ou você branco, pôr uma camiseta lá do George Floyd, e, pô, tamo junto. Não é sobre isso, não é sobre essa estética. É sobre construir política pública. Qual reunião que você participou na sua vida para construir política pública? Que você saiu da sua casa e foi lá ouvir o trabalhador do sindicato, que você foi discutir uma melhor escola no seu bairro, até do seu filho. Então, a responsabilização em cima do Vinícius Júnior, eu sei que eu também gostaria que todos tivessem uma politização, Thalita, para contribuir nessa luta, porque somos poucos, sabe? Da mesma forma que eu falo que é poucos na fronteira para cuidar da droga e da arma que entra, nós somos poucos nessa luta, pensando o tamanho do Brasil. Mas a gente entende que nem todo mundo está preparado, porque militância é dor, militância não é gostoso. Só é gostoso para quem põe a camiseta da Marielle ou do George Floyd e vai no dia da marcha. Ou
liga aqui uma câmera e começa a falar sobre pessoas pretas e ganha dinheiro com isso. Aí é fácil. Agora, construir política, ir lá, ouvir a mãe que está chorando, ir numa reunião, aí você ouve a pessoa fala assim, meu, estou aqui nessa reunião aqui para construção de política, mas eu não tenho nem dinheiro para ir embora. É você estar numa pandemia e receber os seus próprios amigos militantes vendendo peças pessoais porque não tem como pagar água e luz. E daí é culpa do Vinícius Júnior? Ou de política não pública que não existe no governo? Então, eu gostaria muito que, se aumentasse o número, cobravam do Pelé. Pô, o Pelé fez mais que a maioria das pessoas que eu conheci. O fato dele pôr o Brasil no mapa do planeta. Ele parou uma guerra com um jogo de futebol. E outra, a história sobre Pelé merece ser revisitada, porque quem está em Santos conhece que a história não tem esse branco e preto dessa forma, tem tons de cinza na história, como toda a história tem. Pelé, por exemplo, contribuiu para o movimento negro, para levar o movimento negro para conversar com o FHC quando ele era ministro. E esse outro lugar, Thalita, para fechar aqui, porque isso me irrita muito, as cobranças em cima dos nossos corpos sempre são gigantes. Estamos sem dinheiro. É a Djamila comprar uma bolsa, mete pau na Djamila. É o Brown andar com uma moto boa, mete pau no Brown. Ah, virou capitão. Quer dizer, ninguém fala isso da pessoa branca. Ele trabalhou, ela é um robô, ela estudou a Djamila, ela lutou a vida inteira. O Brown fazia show em palco de madeira. Ele até tem muito menos do que ele merecia pelo que é o Racionais no Brasil, se for comparado ao tal modelo capitalista que é o rap nos Estados Unidos. Não é sobre o que o Brown anda, de que carro que o Brown anda, ou a casa que ele mora. É sobre o que ele contribuiu, que a maior parte das pessoas que eu critico nunca fizeram nada e não vão fazer nada igual. É sobre esse lugar. Eu torço o quê? Que o Vinícius Júnior está com a namorada dele lá, que ele a respeite, não bate nela, não faça nada igual o Daniel Alves, o Robinho, aí sim. Do contrário, a minha cobrança é políticas públicas. Milite quem é da militância. Por isso que nasce esquerdogatas da vida. É isso. Desculpa se eu me alonguei. Não alongou nada. Eu vou aproveitar a sua presença então, Anderson, já inclusive te agradecendo, já dizendo que eu e muitas pessoas aqui no chat que se manifestaram, a gente com certeza quer você novamente aqui. Vou fazer outros convites para você vir ao programa e a gente Eu não conversar, volto trocar mais. ideia. Porque se eu voltar aqui mais 3 vezes, eu não tenho amigo no Facebook. Mas eu queria aproveitar, porque É um eu prazer estou estar para aqui, trazer. Tá certo. Não, volte sim, volte sempre. Aqui é um canal aberto para a gente poder fazer as críticas mesmo e conversar, colocar o dedo na ferida e a gente aqui não tem nenhum bloqueio com relação a isso, a nenhuma polêmica, inclusive. Pelo contrário, a gente gosta delas porque a gente precisa enfrentá-las com coragem. Posso Mas falar eu uma quero. coisa? Já que eu estou falando coisas que eu falei no lugar, só uma coisa. O Bolsonaro foi ótimo para o Brasil, porque tudo é culpa do Bolsonaro, como se o Brasil fosse um país de Alice. Pois é. Continua, tá? Agora tá fácil, né? A culpa É é sempre. sua. Não, é sempre a utilização desse argumento, justamente. Eu queria aproveitar o seguinte, informar aqui a nossa audiência, o Anderson, inclusive, já falou de manifestações que vão acontecer no Brasil todo, tá? Mas eu peguei algumas, só que eu fui encontrando ao longo do dia. Então, aqui, ó, em Nova Iguaçu, ato contra a chacina do Cláudio Castro, amanhã, 5 da tarde. Vários partidos e organizações estão nesse ato. Tem também em Curitiba, a partir das 18 horas, na Praça Santo Andrade, chamada também para manifestação. Tem também em São Paulo, dia 31/10, amanhã, 18 horas no MASP. E também no Museu Nacional, aqui no Rio de Janeiro, dia 31/10, às 18 horas. E aí, veja, leve uma blusa branca, uma vela, enfim, né? Então, amanhã a gente vai ver
várias manifestações no Brasil todo, o Anderson, inclusive, já falou aqui. E aproveitando para te perguntar, Anderson, porque você disse que quando você dá palestra, você faz oficinas, você orienta aquelas pessoas negras, militantes, ou quem vai para a manifestação, a ter determinados cuidados em razão justamente porque a gente sabe quem que está na linha de tiro da polícia, quem é agredido em qualquer situação, mas particularmente falando em manifestação, né? E aí as pessoas negras, elas têm que, pessoas negras, indígenas, racializadas, têm que ir justamente com mais esta preocupação, não tem o privilégio de ser branco e tá de camiseta branca e com vela e não acontecer nada com elas, né? Primeiro que eu peço desculpa, mas eu não vou vestir camiseta e vela na frente da polícia. Isso não dá, comigo eu não posso. Mas, ó, falando sobre isso, a questão é o seguinte: primeira coisa, se você é comunicador, vai com trabalhar principalmente. Eu vou falar coisas aqui que eu sei que pode não parecer importante, mas elas salvam vidas em momentos de tumulto. Uma, você é comunicador, você é jornalista naquele momento. Você não é manifestante. Isso é a primeira separação que você tem que fazer. É lógico que você vai encontrar na manifestação, até porque é uma bolha, pessoas que você conhece da militância. Você pode cumprimentá-las. Mas é importante você não cantar música e não parecer que você é um manifestante. Você está registrando aquele lugar. Eu, normalmente, eu tenho um comportamento de sempre procurar o chefe da polícia militar e falar o que eu estou fazendo ali. Eu sempre vou lá e falo assim, eu entro numa favela ocupada, igual a gente tá no Moinho, ou qualquer favela, eu chego pro comandante, pergunto, quem é o comandante? Comandante, eu vim aqui trabalhar hoje, eu sei que você também está trabalhando, só para falar que eu vim registrar, porque o objetivo é você voltar para sua casa. Né? Então, você tem que ter seus cuidados. Eu tenho um cuidado que eu criei, uma técnica. Eu sempre ando na diagonal, igual o juiz na diagonal da Polícia Militar. Eu sempre estou no ângulo de 45 graus dele para que eu possa saber de onde ele está vindo. Outra, se você é preto, preta, mulher, vá naqueles fotógrafos, homens em especial, e fala assim, olha, caso aconteça alguma coisa, eu queria ficar perto de você, tem problema, uma coisa eu vou te dizer, independente da Folha, do Globo, raramente, dos jornalistas livres, fórum, da onde for, raramente vai falar não para você. Ele vai estar ali, raro, eu não lembro uma vez que eu cheguei, é lógico que eu vou chegar em pessoas que eu normalmente já conheço, mas se você não conhece ninguém, é a sua primeira vez, você chega lá, perceba, vai andando do lado, eu só posso andar do seu lado aqui, porque é a primeira vez, é importante esse lugar. Vá identificado com camisa ou crachá. Se você está trabalhando, você está naquele lugar de trabalhador, então se identifique. Né? Então, leve água. Eu, pelo menos, é um posicionamento muito pessoal. Quando eu estou com essa camisa, eu sou o Anderson, profissional, eu não bebo, eu não, a mulher não existe, se você é homem, gosta de homem, não importa, isso não existe. A sua postura, o seu comportamento que define como você entra e sai de uma manifestação. São algumas dessas coisas que eu sempre comento para que você consiga fazer o seu trabalho. Carro de som. Se você já é macaco velho de carro de som, tudo bem, as pessoas já vão te conhecer, mas se você não é, por mais que você queira subir, respeite pelo menos nessa primeira vez o que vão te orientar. Se falar assim, ó, só sobe, tira uma foto e desce, eu sei que você vai querer tirar 500, mas se você fizer da forma correta, você vai subir sempre em carro de som. Se é o seu desejo subir no carro de som. Né? Se identifique, por mais que tenha aquelas fotos gerais, se identifique. Eu gosto muito de foto olho no olho e se identifique. Ó, eu sou o Anderson do Jornal Empoderado. Eu falo isso umas 300 vezes. Eu chego em casa, eu sou o Anderson do Jornal Empoderado. Posso tirar uma foto sua para o Jornal Empoderado? Há problema? Não. Mesmo se você quiser fazer um recorte que eu adoro fazer, de mostrar a manifestação e as pessoas que estão trabalhando, chega no morador de situação de rua e fala assim, olha, eu posso tirar uma foto sua? Eu estou cobrindo a manifestação. Mostre empatia às pessoas que estão ali. E é isso, é daí para frente. E que precisar qualquer coisa, me chama no Instagram do Jornal Empoderado que eu estou à disposição.
Seu microfone acho que está fechado. Estou falando aqui. É a primeira Quero te vez que você faz agradecer isso aqui, é demais. normal. Pois é. Demais mesmo. Muito obrigada por vir Não, eu que aqui agradeço. conversar conosco, fazer essas análises, análise de conjuntura, sempre muito importante. Pedir para as pessoas aqui seguirem, acompanharem o Jornal Empoderado, essa ferramenta de comunicação extremamente necessária. E já deixo o convite aberto, viu, Anderson, para você voltar aqui A hora e a que gente você chamar, tendo debatendo. agenda nesse Brasil, porque é o seguinte, Thalita, a gente está no momento que tem extrema-direita, um país que dá voo de galinha, daí tem Trump, Putin, e ainda temos Milley. Eu adoro o Milley, tá? Só quero dizer, um dia eu queria vir aqui só para falar do Milley. O Milley, para mim, eu sou fã dele porque o guru espiritual dele, se do Bolsonaro era o Olavo, do Milley é o cachorro morto. Então, sobre esse lugar. É por isso que temos aqui Senhor dos Anéis, temos Game of Thrones para poder manter a sanidade desse planeta. Exatamente. Mas você pode chamar a hora que você quiser. Eu gostei muito de vir aqui, agradeço a gentileza da sua audiência me receber com tanto carinho também. Obrigada, e curte lá o Anderson. Jornal Empoderado, lá que a gente tá com muita coisa legal lá. Sim, exatamente. Obrigada, Anderson. Até a É um próxima. prazer. Tchau, Obrigado tchau. por tudo. Valeu. Até.